Boa noite, pessoal. Então, hoje iremos dar aí início a mais um plantão de dúvidas do curso de Informática Básica à Distância. Hoje, 8/6, às 18 horas e 10 minutos, onde nós iremos tratar um pouquinho aqui sobre a quarta etapa, que fala sobre as redes de computador. Tá? Vocês estão visualizando a minha tela aí, ok? Ela está compartilhada aí com vocês, tá? Bom, vamos pegar aqui a primeira aula da etapa 4, né, que é a aula 4.1, para a gente poder falar aqui rapidamente dela. Lembrando que a qualquer momento, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper aí, tá? A ideia é passar aqui um pouquinho da aula para vocês retomarem aí, né, os conhecimentos, e caso tenha alguma dúvida, caso vocês anotaram alguma dúvida, ou caso surja aí alguma dúvida enquanto eu estiver explicando, que vocês questionem, tá? Então a aula 4.1 falou um pouquinho de alguns conceitos básicos sobre redes de computadores e também alguns tipos de conexões. Então, primeiramente aqui um conceito básico de redes de computadores, né, que fala aqui que é uma estrutura tanto física quanto lógica, né? Quando a gente fala de estrutura física, a gente fala de equipamentos, e quando a gente fala de estrutura lógica, nós estamos falando de programas e protocolos. Então, por exemplo, por meio de uma rede de computador, né, que é formada aí entre dois computadores ou mais, né? Então, quando eu tenho aí dois computadores que estão conectados entre si por meio de cabo ou até mesmo por meio de uma rede sem fio, né? Eu tenho aí que a gente chama de rede de computadores. Né? Então, para que criar uma rede de computadores? Por que eu vou conectar meu computador a outro computador? Para uma série de recursos, né? Tanto para compartilhar informações, compartilhar dados, como também compartilhar recursos. Por exemplo, numa empresa, né? De repente você tem ali uma empresa com vários funcionários trabalhando ali no computador. Imagina só se você não pudesse compartilhar recursos, né? Você teria que ter uma impressora para cada computador, caso fosse necessário cada usuário ali fazer uma impressão, né? Ou então ter um computador ali só para a pessoa salvar o arquivo em algum lugar para ir lá nesse computador para poder imprimir, né? Quando a gente trabalha em rede, por exemplo, a gente não precisa ter um equipamento de impressão, por exemplo, uma impressora para cada computador. Eu posso ter simplesmente uma única impressora na minha rede e os demais computadores que estão conectados a essa rede podem usufruir desse recurso. Tá? Da mesma forma também ocorre com programas. Então, por exemplo, eu posso ter lá na minha empresa um programa instalado em um computador ou um arquivo instalado em um computador, e aí do meu computador eu consigo acessar esse programa ou esse arquivo, às vezes editar ou só visualizar. Isso vai depender do administrador da rede, que é quem vai editar as regras dessa rede e vai dizer quem é que pode e o que pode fazer dentro dessa rede. Tá? Então, dentro de uma rede de computadores, por exemplo, nós temos o que a gente chama de computadores clientes e também os computadores servidores, né? Os clientes são os computadores que vão fazer uso dos serviços que são oferecidos nos computadores servidores, né? E os servidores são os computadores que vão prover aí esses serviços. E aí já entra aqui na parte da internet, né, que nada mais é do que a rede mundial de computadores, né? Então todos esses computadores que são interligados aí ao redor do mundo inteiro é o que forma aí a internet. Né? E aí com a internet a gente tem aí uma série de recursos que a gente pode utilizar. Bom, aí vai falar que qualquer computador pode acessar a internet, né? Mas para isso você precisa aí, contratar, né, uma empresa que vai levar o sinal da internet até você. O que seria esse sinal da internet? É uma empresa que vai levar o cabo até a sua residência, né? Ou até de repente enviar esse sinal por meio de ondas de rádio para que o seu computador da sua casa ou os seus computadores da sua casa consiga se comunicar com outros computadores espalhados pelo mundo. Né? Então, quando, por exemplo, você contrata um serviço de internet,
a empresa ela vai levar para você esse sinal, né, que pode ser por meio de cabo ou não, para fazer com que o seu computador, os seus computadores tenham aí acesso a outros computadores que fazem parte aí dessa rede mundial de computadores, né? E nós temos aí um cara bastante importante, né, da rede de computadores, que é o provedor. Quem é o provedor, né? O provedor é a empresa que vai prover o acesso de internet para você. Hoje em dia, a maioria das empresas que fornecem, que vendem a internet, elas também já são provedoras, né? E é essa empresa que vai fazer o controle dos seus acessos. Então, toda vez que você acessa a internet, vai ficar registrado lá nesse provedor o dia e a hora que você acessou a internet, né? Bem como os sites que você acessou. Não vai ficar gravado senha, não vai ficar gravado nenhum dado seu, mas vai ficar gravado ali os sites que você acessou, que estão atrelados à sua conta. Quando você contrata esse serviço, né? Você precisa fazer um cadastro ali na empresa, eles vão ter ali os seus dados, seu endereço, enfim. Então, antigamente, além de ter que contratar uma empresa que levasse o sinal da internet até a tua casa, você tinha que contratar uma empresa provedora. Então, nem sempre as empresas que fornecem internet eram provedoras de internet, né? Faziam esse controle de acesso, nem todas. Então, por isso que a internet antigamente custava muito mais caro, porque além de contratar o serviço, você precisava contratar um provedor. Hoje isso já não acontece mais. Hoje as próprias empresas que fornecem a internet, que levam o sinal da internet até a tua casa, elas também fazem esse controle, né? E aí eu coloquei aqui, nós colocamos aqui algumas dessas empresas, né, que fornecem a internet, tá? Então essas empresas de telefonia móvel, todas elas oferecem planos de internet, né, assim como a Iveloz, que nós temos aqui na cidade de Itaquá, Americanet, mas o que? Tem outras, várias empresas também aqui na região, tá? Supersonic, tem uma outra aqui no bairro onde eu moro, que eu esqueci o nome agora. Eu já até assinei ela, mas acabei cancelando e fui para a Americanet, que hoje é a melhor opção de internet aqui na cidade de Itaquá, mas também é a mais cara, tá? E depois eu vou falar o porquê. Então essa imagem aqui ela representa bem, né, o que um provedor faz. Tá? Então nós estamos aqui os usuários, né? Então para o seu computador, para o seu computador aqui conseguir se conectar à internet, eu estou aqui com o meu computador. Para eu poder me conectar à internet, representado aqui pela nuvem, né, eu tenho que passar antes pelo provedor de acesso, né? E aí esse provedor ele tem um controle ali, né? Então toda vez que você acessa a internet, o seu computador ele recebe um número que o professor Lucas já falou para vocês, que é o número de IP, né? É o protocolo que é usado para identificar o seu computador na internet. E aí quem vai atribuir para você esse endereço de IP é esse cara aqui, que é o provedor. Então vai ficar registrado lá, no dia tal, hora tal, o cliente tal acessou a internet e recebeu o IP tal, né? E se enganam as pessoas, por exemplo, que pensam que na internet ninguém vai conseguir encontrar elas, né? Muito pelo contrário, consegue sim encontrar. Como? Por meio do endereço de IP. Então esse provedor aqui, ó, ele vai registrar todos os seus acessos na internet. Então vamos lá mais uma vez, no dia tal, hora tal, o cliente tal acessou a internet e recebeu o endereço de IP tal e acessou o site tal, né? De repente você cometeu algum ato ali ilícito na internet. No site que você cometeu esse ato ilícito ficou registrado o IP, né, do cliente, no caso do computador, que acessou aquele serviço. E aí, eles conseguem levantar uma investigação. Quem é o usuário que estava usando aquele endereço de IP naquele dia, naquela hora e acessou aquele site e tal? Né? E aí eles vão fazer todo um levantamento, né? E os provedores que têm esse controle, eles se encarregam aí de fazer essa verificação. E aí eles conseguem chegar aí até a pessoa que cometeu esse ato ilícito aí. Tá?
Tranquilo aí, gente, essa parte de IP. Não, o provedor de acesso à internet é usado por todo mundo que acessa a internet. Então, desde uma empresa, né, até um usuário comum, né, doméstico. Então, todo mundo que vai acessar a internet, ele passa por um provedor de acesso para poder chegar até a internet. Tá? Que é que vai fazer esse controle aí, como eu disse. Bom, se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade aí, tá? Nessa tela aqui tem alguns provedores de acesso, né? Mas como eu disse, hoje em dia a própria empresa que fornece a internet já é provedora, né? Mas antigamente você tinha que contratar esse serviço separado. Agora vai falar um pouquinho aqui dos tipos, né, de conexão com a internet. Então nós temos aqui a primeira geração da internet, que é a internet de escada. Né, que depois passou aí para a segunda geração, ADSL, internet a cabo, até chegar aí na segunda geração da internet. Esses slides aqui ficam mudando sozinhos porque estão programados para mudarem. A internet móvel, né, que começou aí com a terceira geração da internet, mas hoje já estamos na quinta geração, tá? E aí o professor trouxe aí um pouquinho, né, de cada um desses tipos de internet, algumas particularidades aqui desses tipos de conexão com a internet. Então, uma vez que eu quero ter a internet na minha casa, essas são as opções. Então, a internet de escada, também conhecida como banda estreita. Essa foi a primeira geração de internet, tá? E eu não vou ficar me prendendo aqui ao texto do slide, porque o professor Lucas já passou isso para vocês, tá? Então, eu vou fazer alguns breves comentários. Uma coisa que eu quero destacar é que toda a internet, para que você possa acessá-la, você precisa de um modem. Ok? Toda a internet, independente do tipo, você precisa de um modem para poder ter acesso, né? Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, essa internet escada, né, é um tipo de conexão que usa aí a rede de telefonia pública. Tá? E aí uma característica dessa internet de primeira geração é que uma vez que você se conectasse à internet, a linha do seu telefone ficava como ocupada. Né? Então se alguém ligasse para sua casa, ela fazia um barulhinho. Né? E aí se essa pessoa ficasse insistindo, ligando várias vezes, ela até conseguia te derrubar da internet. E uma outra característica dessa internet aqui é que ela era cobrada por pulso. Né? Um pulso, se eu não me engano, equivalia a aproximadamente 3 minutos, né, de ligação. Isso dependendo do tipo de ligação, né? Se é local, se é interurbano. Tá? Então, assim, tem algumas regiões ainda que não tem outras opções de internet que acabam usando essa internet de escada, que inclusive evoluiu. Tá? Hoje em dia não, já há alguns anos a internet de escada passou a não deixar mais a linha ocupada, então você conseguia usar tanto o telefone quanto a internet ao mesmo tempo. Né? E a Vivo até chegou a oferecer a internet de escada como um plano, onde você pagaria ali uma taxa mensal e não mais por pulsos. Né? Mas era uma internet extremamente cara, né? Eu comecei a mexer no computador nessa época, né, uma das melhores épocas da internet para mim, onde tinha o Orkut, o MSN, né, foi uma das épocas que eu mais me diverti na internet. E como era uma internet muito cara, eu passava a usar a internet da meia-noite até as 6 da manhã. Né? Era adolescente, não trabalhava. Por que da meia-noite às 6 da manhã? Porque esse horário, cada vez que você conectasse à internet, você pagaria somente um pulso. Né? Por que cada vez? Porque essa internet de escada acontecia às vezes de cair. Aí você tinha que conectar de novo, então era mais um pulso. E também a partir das 14 horas de sábado até as 6 horas da manhã de segunda-feira também era cobrado um pulso. Né? Então chegava sábado, ninguém conseguia ligar na minha casa porque eu ficava das 14 horas do sábado até as 6 horas da manhã da segunda-feira na internet. Né? Então, hoje em dia dificilmente a gente vai ver esse tipo de internet, mas ela existe ainda. Né?
E uma característica dessa internet, até pelo nome aqui de ser banda estreita, né, os dados que trafegam por meio da linha telefônica são bem menores, né? Então por isso que chama-se de banda estreita. E a velocidade, então, muito menor do que as que nós temos hoje. Eu fui fazer o download uma vez de 1 GB. Eu demorei a semana inteira, da meia-noite até as 6 horas da manhã, para poder baixar 1 GB. Né? O que eu consigo baixar hoje em aproximadamente, sei lá, 2, 3 minutos. Né? Eu demorei uma semana, da meia-noite até as 6 para poder baixar. E aí depois surgiram as internets ADSL, né, já chamadas de banda larga, onde o volume de informações que trafegavam nessa rede já era um volume maior, né, mas também que usa aí a linha telefônica, né, para fazer essa comunicação. Né? E aí, diferente da internet de escada, onde o modem é conectado na parte interna do computador, as internets ADSL, o modem fica na parte externa. Então essa imagem aqui mostra. Então eu pego o fio de telefone, né, que sai da tomadinha, ligo lá num adaptador. Por que um adaptador? Porque eu preciso de duas saídas, né? Uma é a que vai para o modem e a outra é a que vai para o telefone. E aí o mais importante aqui, ó, quando tem uma internet ADSL, a empresa, deixa eu voltar aqui, ela ativa esse sinal para você na linha, e esse sinal ele tem um pouco de ruído. Se você não usar um filtro, quando você pegar o telefone, você vai ouvir um chiadinho na linha. Então esse filtro aqui é para não ficar com chiado no telefone quando você vai usar. Né? Então eu ligo o fio de telefone no meu modem, né, que vai modular e demodular o sinal e vai enviar aqui para o meu computador. Tá? Depois nós temos aí também um outro exemplo de banda larga, que é a internet a cabo, né, que aí já usa um outro tipo de cabo de transmissão, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o cabo coaxial. Né? E aí também é utilizado um modem externo, né, ou seja, ele não fica dentro do computador. Tá? E aí deixa eu voltar aqui de novo, está passando toda hora aqui. Então esse modem, né, ele vem o cabo coaxial, que é ligado um cabo desse, uma ponta no modem e a outra ponta no receptor de TV. Tá? E aí eu tenho esse cabinho de rede aqui, ó. O cabinho de rede que a gente vai falar, que é o cabo de par trançado, ele é usado na parte interna, tá? O cabo coaxial na parte externa. Da mesma forma aqui, deixa eu voltar aqui, ó. O fio de telefone, né, ele é usado até chegar até a parte interna da sua casa, né, mas do modem até o computador usa-se o cabo de par trançado, que a gente vai falar também. Depois a internet via rádio, que já é um outro tipo de internet que não usa fios, né, ela usa ondas de rádio para poder enviar o sinal. Então, como nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma empresa, né, que ela vai transmitir esse sinal da internet por meio de uma antena. Então essa antena ela vai enviar o sinal para outros lugares, cujo eu tenho uma outra antena que recebe. Então eu tenho uma antena que envia e uma antena que recebe o sinal. Tá? E o detalhe, tá, gente? Esse tipo de internet aqui via rádio é um tipo de internet onde, por exemplo, teve muita gente que ganhou dinheiro com isso aqui, né? Então, por exemplo, na época da internet ADSL, quando surgiu a internet ADSL, e até mesmo alguns anos atrás, aqui em Itacoaxetuba, nós tínhamos um monopólio aqui na cidade. A única opção de internet era a internet ADSL da Vivo, né? Mais conhecida como Vivo Speed. E detalhe, não tinha disponível para todo mundo, né? Era só para algumas pessoas. E aí, o que as pessoas faziam, né? Quem tinha internet pegava, comprava uma antena dessa daqui, ó, e enviava sinal para outras casas. E aí cobrava por esse sinal. Tá? Bom, isso, tá, de certa forma, é ilegal, tá? Porque nós temos aí a Anatel, né, que é o órgão fiscalizador dessas empresas de telefonia. Então, para você poder vender um serviço de internet, você precisa de CNPJ, né? Precisa ter uma licença.
E aí as pessoas simplesmente elas pegavam uma internet, o Vivo Speed, colocavam uma antena na casa dela e começavam a vender sinal para os vizinhos que não tinham a possibilidade de ter internet. Por mais que ligassem, né, não tinha disponibilidade. Né? Teve vários casos, inclusive aqui em Itaquá, teve casos que as pessoas até denunciaram, né? A Anatel veio até a casa dessa pessoa que estava fazendo isso, né? Apreendeu todos os equipamentos, né? E ele teve sorte que não teve nenhuma multa, não gerou nenhuma multa, né? Mas vender um sinal de internet é ilegal, tá? Diferente, por exemplo, eu tenho internet na minha casa, o meu vizinho não tem, né? Então eu vou passar a internet para ele, a gente vai rachar a conta, né? Então já é uma outra coisa, né? Eu não estou vendendo para ele, estou dividindo ali tanto a internet quanto a mensalidade ali com ele, né? Isso já não é ilegal perante a lei, tá? E aí tem um caso, inclusive não vou falar o local, mas é em Itaquá, né? Onde a pessoa ela tinha uma internet, né, e começou a vender para várias pessoas e isso começou a dar uma renda para ela, né? Ela conseguiu extorquir aí alguns funcionários da Telefônica, que na época era, né, para conseguir um outro ponto de internet. Então ela pagou ali um dinheiro para conseguir um outro ponto de internet para comercializar mais sinal, né? E aí inclusive foi essa pessoa que foi denunciada para a Anatel. Como é que denunciaram, né? Veio uma empresa vender uma internet via rádio, mas é uma empresa legalizada, né? Que foi lá, fez a licença, tirou o CNPJ, teve todos os custos ali, né? E aí contratou funcionário que foi até as residências para poder vender o sinal de internet. E aí eles começaram a passar numa casa e eles ficaram surpresos que a pessoa já tinha internet, passou na outra, já tinha internet, na outra já tinha internet. E aí ele fala, poxa vida, mas como assim? Né? A gente sabe que aqui é precário de internet, todo mundo já tem, aí eles mudaram, né, a estratégia. Eles chegaram até a casa, você já tem internet? Ah, eu já. De quem que é essa internet? Ah, é do Joãozinho, eu não vou falar o nome, né? Ah, do Joãozinho? Ah, mas esse Joãozinho, ele vende internet? Vende, pô, tá aqui o número dele, você pode ligar lá que ele vende o sinal pra você. Aí o funcionário ligou pro chefe e falou, chefe, a gente tá tentando vender internet aqui, mas todo mundo tem internet do Joãozinho. Aí ele falou, mas que Joãozinho é esse? Não tem nenhuma empresa cadastrada aqui na Anatel, né? Pra poder vender sinal de internet via rádio. E aí ele foi procurar saber, aí ele descobriu, e aí ele foi e dedurou o Joãozinho lá pra Anatel, né? E aí a Anatel acabou vindo e apreendendo os equipamentos do Joãozinho. Então teve muita gente que ganhou dinheiro com esse tipo de internet via rádio. Mas usando dessa forma, eu tenho uma internet, por exemplo, ADSL, e aí eu instalo uma antena na minha casa e eu forneço essa internet ADSL para outras pessoas, tá? E aí temos aí as internets móveis, né? 2G, 3G, 4G e até 5G já, né? Então esse aqui é um tipo de internet que usa o chip, né, o do celular, tá? Inclusive também dá para utilizar esse tipo de internet não só nos smartphones, mas também nos computadores, né? Então eu pego lá esse chip de celular, coloco em um modemzinho aqui, então também tem um modemzinho aqui, né, que parece um pendrive, espeto ele na USB do meu computador e eu consigo acessar essa internet móvel. E aí temos a internet também de fibra ótica, né? A internet de fibra ótica é a melhor opção atualmente, porque ela é uma internet mais rápida, né? Onde as informações trafegam numa velocidade muito superior, tá? Por quê? Justamente pelo cabo, né? Pelo tipo de cabo. Deixa eu voltar aqui que está mudando. Que usa aqui essas fibras óticas, né? Onde a informação consegue trafegar aqui numa velocidade muito maior. Tá? Então, como eu disse, eu não vou ficar lendo aqui os slides, porque o professor Lucas já leu para vocês, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês podem interromper. Bom, legal, Michel. Então eu contratei lá uma empresa, ó, que levou a internet até a minha casa, né? Então
quando a gente fala levar essa internet, a empresa foi lá e levou um cabo até a sua casa, ou ela está mandando um sinal via ondas de rádio para sua casa, né? E aí lá você vai ter um modem, né, ó, que é o responsável por receber e enviar, né, os pacotes, que a gente também vai falar daqui a pouco, que são transmitidos aí de um computador para outro, né? Ó. E aí, se eu tenho mais de um equipamento, mais de um computador na minha casa, eu posso usar um switch. Ó. Um switch é um adaptador de rede que me permite ligar aqui mais de um computador na minha internet. Tá? Então, o switch ele nos permite ligar vários computadores, né, por meio de cabos. Tá? Então, cuidado aí, ok? Então, o switch ele permite, né, eu ligar vários computadores por meio de cabos. Né? Então, se você tem aí vários computadores na sua residência, né, tem um no quarto do filho, um no quarto da filha, um na sala, né, então você pode, porque o modem geralmente, né, hoje não, tá? Hoje a gente já usa geralmente um outro tipo de modem que eu vou mostrar para vocês já já. Mas antigamente os modems eles só tinham uma entrada do cabo de telefone, né? E uma saída que era do cabo de rede, o cabo de par trançado. E aí só dava para ligar um computador. Se você tivesse mais de um computador, você precisaria então de um adaptador de rede, que é o switch. Temos também o hub, tá? Mas o hub é uma versão mais antiga, tá? O melhor é o switch, ok? O switch é uma versão melhorada do hub. O hub também é um adaptador de rede. Tá? E eles têm diferença. Mas, para a gente não deixar mais complexo, por via das dúvidas, vai de switch, tá? Não de hub. Aqui, ó. Esse aqui é um outro exemplo de modem, ó. Esse modem aqui, ó, ele já não é só simplesmente um modem. Ele já é um modem. Ele também é um switch, ó, porque ele tem aqui alguns adaptadores de rede e ele também já é um roteador, ó, que permite distribuir a internet via ondas de rádio. Então, é como se eu pegasse e unisse as três funcionalidades em um único equipamento. Tá? O Donizete perguntou se o switch é melhor aqui do que o Wi-Fi. Já vou falar já, tá? Acabou fechando tudo aqui, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Esse tipo de aparelho aqui, ó, então é como se eu tivesse três funções em apenas um único equipamento. Então eu tenho aqui um 3 em 1. Né? Então ele é um modem, ele é um switch e também é um roteador. Tá? Dessa forma ele consegue pegar aqui, ó, o sinal que vem por meio da linha telefônica, ó, consegue distribuir para vários computadores por meio de cabo e também transmitir o sinal da internet por ondas de rádio, tanto para notebooks quanto para smartphones. Tá? E aí vamos lá, vamos responder a pergunta do Donizete aqui, né? Então, qual que é a diferença da internet usando o switch para a internet usando o roteador, né? Qual que é a diferença da internet cabeada para a internet sem fio, tá? Primeiro, a diferença é que a internet cabeada você precisa passar o cabo e muitas vezes você não tem um local ali para passar o cabo na sua casa e para evitar que ele fique ali à mostra, né? Passando pela parede ou pelo chão, né? Você opta pela internet sem fio. Né? A internet sem fio, nesse caso, é uma boa opção, né? Porque você não precisa de cabos, então ela é livre de cabos. A diferença é que a internet sem fio ela tem um alcance, e isso vai depender do seu aparelho que você está usando, né? E esse aparelho, essa internet sem fio, ela sofre alterações, né? De acordo, por exemplo, com a distância, com o tempo, né? Então, se estiver trovejando, relampeando, né? Se tiver rádios piratas, por exemplo, ao redor onde você mora, tudo isso usa transmissão de ondas de rádio e vai dar interferência. E esse sinal pode sofrer essas atenuâncias, né? Essas variações. E aí você, ora está com uma internet com um sinal legal, ora não, né? E isso já não acontece no cabo. O cabo não tem variação, né? O cabo, os dados trafegam ali por ele
e ele só vai perder ali um pouco de velocidade, né, se for mais do que 30 metros de distância. Então, se você tiver um cabo que você passou aí com mais de 30 metros, ele já começa a perder um pouquinho da qualidade. Tá? Então, assim, quando que eu vou usar a internet sem fio? Quando, de repente, eu não projetei a minha casa, né? Eu quero usar, estou falando de computador de mesa, tá, gente? Então, de repente, eu não projetei a minha casa, não passei os fios por dentro da parede ali, né? Então, para não ficar esteticamente algo feio, né? Eu vou lá e uso um roteador. Né? E eu consigo usar no meu computador a internet sem fio, sabendo que eu vou ter essas variações. Tá? Então é bom saber disso, por exemplo, caso você já tenha a sua casa, né, ou você vá construir, você já pense em tudo isso. Tá? E o ideal é que esse cabo de rede ele não passe junto com o fio de energia elétrica, porque também pode dar interferência. Tá? Então o ideal mesmo é que tenha um conduíte ali separado para o cabo de rede. Ok? Ah, professor, mas eu uso no celular. Então no celular não tem como. O celular é só mesmo com Wi-Fi. Né? Não tem celular que tem entrada para cabo de rede. Ok? Então a vantagem do cabo de rede é que não tem tanta interferência. Né? Mas ele tem as suas desvantagens aí, que é que precisa passar esse cabo. Tranquilo, gente? E aí, ó, um detalhe aqui, né? Ó, eu tenho aqui, para usar a internet sem fio, eu preciso de um roteador, né? Então, se o meu modem não for um roteador, eu também posso comprar esse aparelho aqui, ó, chamado de roteador. Eu tenho aqui 3 exemplos, né? Esse exemplo aqui, ó, que a antena fica na parte interna, e esses outros 2 exemplos aqui com 2 antenas. Então tem roteadores que tem 1 antena, 2 antenas, 3 antenas, 4 antenas. Tudo isso para melhorar o alcance do envio desse sinal de ondas de rádio. Tá? Inclusive, ó, esse roteador que está aqui, ó, tá vendo que ele tem uma entradinha aqui do lado, ó, e tem esse parece com pendrive. Na verdade não é um pendrive, é uma internet móvel, né? É uma internet de 3 ou 4 ou 5G. Então também é possível compartilhar uma internet móvel, tá? Usando um roteador. Ó. Então tem roteadores que dá para compartilhar a internet móvel também, tá? A Tainá está perguntando se o plantão de dúvida ajuda na prova. Tainá, eu estou complementando aqui alguns detalhes da aula, né? Não estou fazendo a mesma aula que o professor Lucas fez, porque ela está gravada. Né? Então eu não estou lendo aqui os slides, né? Eu estou simplesmente exemplificando, dando outros exemplos para poder facilitar ainda mais o entendimento. Então eu acredito que ajude sim. Tá? Bom, terminamos aqui essa parte. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui dessa aula 4.1, né? Sobre os conceitos básicos de rede e os tipos de conexão? Bom, então vamos aqui então para a próxima aula. Então a próxima aula já vai falar aqui dos meios físicos de transmissão e também os principais tipos de redes. Bom, então o que seriam esses meios físicos, tá? São os cabos, né? São os fios que são usados para levar a internet até a sua residência, né? E também o cabo para você poder transmitir, compartilhar a internet para os seus computadores dentro da sua residência também, tá? Então nós temos aqui o cabo de par trançado. Esse cabo de par trançado aqui é o que é usado na parte interna, tá? Então na sua residência lá, se você quer conectar vários computadores, se você quer criar uma rede de computadores interna, você vai precisar aqui desse cabo de par trançado, né? Ou até mesmo se você tem lá uma internet ADSL, uma internet de fibra, do modem até o seu computador, né? Se você estiver usando uma internet de cabeada, você vai precisar de um cabo desse aqui para poder levar a internet do modem até o seu computador.
Então por que chama cabo de par trançado? É porque ele tem aqui, ó, 4 pares de fios que ficam trançados, né? Porque ele traz uma resistência maior aí para esse cabo. E aí na ponta desse cabo tem essa pecinha aqui, ó, que é o RJ45, que é conectado à placa de rede do computador, que a gente já vai falar daqui a pouquinho dela também. Aqui ele está falando como é que faz até um cabo de rede. Então para fazer esse cabo de rede, além do cabo e do conector, você precisa de um alicate, tá? E aí tem 2 padrões, né, para poder fazer a ligação. A gente colocou aqui um padrão que é o mais usado, tal. Então tem a sequência aqui, ó, das cores dos cabos, tá? Para você poder fazer a ligação. Então nas duas pontas as sequências são iguais, né? Para você poder montar esse cabo aqui. Depois ele vai falar do cabo de telefone, né? Então o cabo de telefone é um meio físico de transmissão de internet, que é o que é usado na internet é ADSL, tá? No caso da Vivo, né? Então a internet da Vivo, o Vivo Speed, ele usa esse cabo de telefone. Então nós temos lá aquelas centrais telefônicas, aquelas cabines telefônicas. Então sai esse cabo de telefone dessa cabine, né, onde tem a tecnologia ali, o que vem às vezes por meio de cabos subterrâneos, né? Chega até essa central e dessa central é distribuído esses cabos. Então esses cabos vão até as residências e aí nesse cabo você vai conectar o seu modem, que vai fazer a modulação e a demodulação desse sinal da internet para poder transmitir para o seu computador. Temos aqui também o cabo coaxial, que é esse que é utilizado nas antenas de TV, né, que também é utilizado na internet ADSL, mas nesse caso aqui a empresa que usa esse tipo de cabo aqui é a NET, tá? E esse cabo coaxial também é usado para várias outras ligações, né, como de áudio, sinais de radiofrequência e assim por diante, tá? E não só para redes de computadores. E aí vem a fibra ótica, né? Então essa fibra ótica é um outro meio físico de transmissão. Então ao invés de a internet chegar até a tua residência por meio de cabo de telefone ou por meio de cabo coaxial, ela vai chegar por meio dessa fibra ótica aqui, ó. Tá? E aí, qual que é a vantagem de usar a fibra ótica, né? Por que a fibra ótica é a melhor opção de internet? Porque, como eu já disse, as informações que trafegam nesses cabos trafegam numa velocidade muito superior, né, do que comparado a outros meios de transmissão. Então, por isso que a fibra ótica, a internet de fibra ótica hoje é a melhor opção de internet dentre todas as outras. Ok? E aí, para você contratar um serviço de fibra ótica, geralmente a empresa vai cobrar de você uma taxa de instalação, né? Por que ela vai cobrar uma taxa de instalação? Porque ela vai ter que levar um cabo de fibra ótica até a tua residência, né? Então, geralmente eles passam a fibra ótica nos postes, né? E eles instalam ali algumas caixinhas para poder distribuir para as residências essa fibra ótica, né? E aí ele vai ter que pegar esse cabo e levar até a sua casa. E aí, uma característica da fibra ótica é o custo, né? O custo desse cabo de fibra ótica ele é muito grande, se comparado ao cabo de telefone ou ao cabo coaxial, tá? E aí é por isso que geralmente as empresas cobram uma taxa, né? Um valor não tão barato para poder instalar a internet de fibra na sua casa, tá? Tem até algumas empresas que estão abrindo mão, né, de cobrar essa taxa por conta da concorrência, tá? Então essa concorrência que eu disse para vocês, ou melhor, esse monopólio que tinha na cidade, né, onde só a Vivo que disponibilizava a internet foi quebrado, isso alguns anos atrás. Hoje nós temos aí várias empresas que fornecem internet, tá? E aí por conta dessa concorrência tem empresas que nem estão cobrando a taxa de instalação, né, que é para levar essa fibra ótica até a tua casa. E aí depois ele vai falar dos principais tipos de redes, né? Então nós temos aí vários tipos de redes e o que vai determinar um tipo de uma rede é exatamente o tamanho, é a área que essa rede vai ocupar. Então nós temos aqui as LANs, né, que vem de Local Area Network, que quer dizer uma rede de área local.
Então é uma rede pequena, né, que se limita aí a um cômodo, a uma casa ou até a um prédio, tá? E foi daqui que veio o nome das LAN houses, né? É uma casa com uma rede pequena com computadores conectados entre si, ok? Depois, com uma abrangência um pouco maior, até com dezenas de quilômetros, nós temos o que nós chamamos de MAN, que é de Metropolitan Area Network, né? Então é uma rede de área metropolitana, que já tem uma abrangência aí bem maior, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, a matriz e as filiais, né? E eu quero conectá-las umas às outras, tá? Para que elas sejam uma rede independente, sem o uso da internet, porque eu também posso fazer uma comunicação de uma empresa matriz com a filial por meio da internet, né? Mas na internet eu estou sujeito ali a hackers, né? A invasão. Então, se eu crio uma rede MAN, por exemplo, eu não tenho interferências, eu não tenho outros computadores ligados nessa rede a não ser exatamente os próprios computadores da empresa, né? E aí, para isso, para fazer essa interligação, né, dessas redes, eu uso aqui roteadores ou switches, mas são equipamentos diferenciados aí dos usos domésticos, né? Então não são como esses roteadores que a gente usa em casa, tá? São roteadores mais robustos. E aí eu tenho aí a WAN, né, que já é uma rede de longa distância, que é constituída por múltiplas redes interligadas, né? Então, quando eu tenho aí um conjunto de MANs, de WANs, então todas essas máquinas interconectadas, elas formam aí o que a gente chama de WAN. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, uma WAN, né? Então eu tenho aqui vários computadores interconectados em dezenas de quilômetros, uma cidade. Aqui eu já tenho outro, então eu tenho vários roteadores interligando aqui, ó, essas WANs, né? Que aí vai formar para mim uma WAN, tá? E aí depois esses mesmos tipos de redes que a gente falou, nós temos elas com o W na frente, né? Então, por exemplo, o que seria uma WLAN? É uma rede, né, pequena, né, que tem uma limitação ali, né, mas que usa o conhecido aí, o Wi-Fi, né, que são essas ondas de rádios que transmitem aí esse sinal. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá na minha casa um modem, né, que é um roteador, e eu uso na minha casa ali celular, notebook, eu tenho o que a gente chama de WLAN. Também, da mesma forma, eu tenho aqui as WMAN, né, que também é uma rede metropolitana com dezenas de quilômetros aí, mas que usa a tecnologia da rede sem fio, né, que aí nesse caso já não é mais o Wi-Fi, tá, porque o Wi-Fi tem uma limitação. Nesse caso ele usa um outro tipo de tecnologia chamado de WiMAX, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente foge do nosso curso. Mas só para a gente saber, né, a nível de concurso, por exemplo, né, os tipos de redes de computadores. E para finalizar, para fechar, nós também temos aqui a WWAN, né, que é o tipo de rede usada na telefonia móvel, né, os 3G, 4G ou 5G, tá, que já usam outras tecnologias para poder transmitir esse sinal aí da internet. Ok? Tem outros tipos de redes também, tá? Mas a gente só trouxe aqui para vocês os mais usados, os mais cobrados. E aí aqui tem um outro tipo de rede também de internet. Esse tipo de rede de internet aqui também é bastante utilizado, que é a VPN, tá? É uma rede virtual privada que usa a internet, ok? Para conectar os usuários em qualquer lugar que eles estejam. Então, por exemplo, eu tenho ali a minha empresa, né, a rede da minha empresa, e aí eu uso a internet como um túnel para poder chegar até a casa do usuário. Não sei se deu para entender bem, tá? Mas de repente você tem ali a sua empresa, você precisa acessar aí da sua casa, que nem agora o home office, né? Eu preciso acessar um serviço que está disponível na rede interna da minha empresa.
esse serviço ele não é oferecido por meio da internet, né? Porque corre o risco aí, por exemplo, de pessoas invadirem essa rede e terem acesso a informações que não poderiam, né? Então eu crio essa rede virtual privada, né? Que é como se fosse um túnel, onde só vai ter acesso aí os usuários que forem que tiverem direito, né? De direito que o administrador da rede ele vai permitir. E aí ele usa a internet, mas essa palavra de túnel, ela esboça bem. Então, você está dentro da internet, só que você não está passando no mesmo lugar que as outras conexões. Você está passando por meio de um túnel, né? E ninguém está vendo você ali. Então, por isso que fala que é uma rede privada. Tá? Então, gente, eu não sei se vocês notaram, né? Embora tenha algumas pessoas que tiveram um pouco de dificuldade nesse conteúdo aqui, mas esse conteúdo é um conteúdo um pouco mais teórico, né? Que ele aborda assuntos mais teóricos, que são importantes para a gente saber como é que funcionam as redes de computadores, né? E também a nível de concurso, né? Para quem vai fazer uma prova de concurso, cai muito essas questões de redes. Tá? Então são partes conceituais que a gente tem que estar ali sempre atento, sempre estudando, para não esquecer. E hoje nós vamos ter aqui a aula 4. Deixa eu só parar aqui o áudio do professor aqui. Bom, e aí agora nessa aula 4.3 vai falar um pouquinho sobre os principais protocolos de comunicação na internet. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de eu começar. Cadê a apresentação? Pronto. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa no chat. Ah, legal. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, né, que eu pulei. Ó. Deixa eu voltar aqui. O René falou aqui que já usou, acho que a internet via rádio, né? Ele fala que a antena influencia na amplitude do sinal. Não, ele está perguntando se a antena influencia. Influencia sim, René. A antena, tá? Ela influencia sim na amplitude do sinal. Então tem antenas aí de 5 dBi, de 9 dBi, tá? E aí quanto maior for esse dBi, maior é o alcance desse sinal, tá? Aí a Tainá tá falando, tem gente que consegue roubar o Wi-Fi mesmo com senha. Então vamos lá. Geralmente no roteador tem uma função de você conectar com um PIN. Ao invés de conectar com a senha do Wi-Fi, você conecta com um PIN, que é um número que o roteador vai gerar. Então tem programas que conseguem gerar esses pins para que as pessoas consigam acessar. Então, para evitar isso, você tem que desativar o PIN. E claro, colocar uma senha é difícil, né? Se você colocar uma senha fácil, usando o número de telefone, nome de alguém da família, de alguém de casa, né? A pessoa vai acabar descobrindo, né? Mas se você usar uma senha aí com letras maiúsculas, minúsculas, números, né? Caracteres, no caso ponto, interrogação, exclamação, você pode ficar tranquilo que ninguém vai conseguir invadir a sua rede, né? Existem formas de invadir? Sim, existem formas, existem programas que fazem várias combinações, né, para tentar descobrir a sua senha. Então você entra ali com algumas informações, tipo nome, data de nascimento, telefone, aí ele vai fazendo várias combinações para tentar quebrar essa senha, mas ninguém vai perder tempo querendo roubar a senha do seu Wi-Fi dessa forma. Tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. A Mayara falou, mas a internet sai do modem no caso, né? Na verdade não, tá? A internet ela sai da central, né? E ela vem por meio desses cabos. E aí o modem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é ele quem vai modular e demodular esse sinal. Então esse sinal que vem por meio dos cabos, o modem recebe esse sinal e transmite ele para o seu computador. Né? E da mesma, aí você vai ter acesso às informações da rede mundial, de computadores, no caso a internet. E aí quando você envia alguma informação, ele pega esse sinal também e demodula para que ele possa trafegar por esse cabo.
quando a gente fala de modular, demodular, essa mensagem, essa informação vai ser quebrada em vários pacotinhos, né, que a gente vai falar, inclusive nessa aula agora, para que eles possam ser transmitidos por esses cabos. Donizete perguntou se já tem internet de fibra ótica em todo Itaquá. Não, todo Itaquá ainda não, tá? Mas já tem vários bairros que tem internet de fibra, tá? Mas todo Itaquá ainda não. A Dayana está falando que quando a gente cancela o plano de internet, somos obrigados a devolver o modem? Sim, Dayana, porque o modem você não compra ele, né? A empresa ela fornece para você o modem. Inclusive, se ele queimar, essa empresa ela é obrigada a trocar para você. Tá? Então você é obrigado assim. Mas tem empresas que nem fazem questão. Você cancela, ele nem vai buscar o modem. Por exemplo, a Vivo, dificilmente eles vão buscar o modem na tua casa, tá? Mas como você não está comprando o modem, né? Você está comprando o sinal da internet, está pagando pelo sinal da internet, então a empresa pode sim requerer que você devolva o modem, tá? Donizete está perguntando do TeamViewer. No caso, você fala do TeamViewer referente a VPN, ou Donizete? Na verdade, o TeamViewer é um tipo de conexão de acesso remoto. Eu uso a internet para poder me conectar ao seu computador, né? Na verdade, não é bem assim uma VPN, tá? Seria quase isso, tá? A nível de entendimento. Seria quase isso, mas a VPN ela vai além disso. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Pode falar, Vanessa. Na verdade, acho que é o filho da Vanessa, né? Pode falar, filho da Vanessa, a sua dúvida, tá? Gente, eu respondi as perguntas, vocês entenderam? Consegui responder? Se ficou alguma dúvida ainda, posta aí, tá? Enquanto o filho da Vanessa vai colocar a pergunta dele ali. Você quer que eu explique melhor? Vamos lá, então, ó. Só para a gente não perder tempo, esses tipos de redes, tá? No caso a LAN, MAN, WAN, WLAN, WMAN e WWAN, elas determinam o tamanho de uma rede. Tá? Então, por exemplo, numa LAN house, por que LAN house? Porque é uma rede local, onde você tem ali poucos computadores, né? Ou até pode ter vários, mas num espaço físico limitado, né? Que chega ali ao máximo uma casa, um andar de um prédio inteiro, tá? Agora, se você tem, por exemplo, ali a necessidade de conectar computadores, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa bastante conhecida aqui em Itaquá, que é a Cromazul. A Cromazul fica ali no Jardim Odete. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma empresa que tem vários galpões. Então, numa mesma rua, né, tem lá 3, 4 galpões dessa empresa. Inclusive, também tem outros galpões em outras ruas. Né? E como é que eu faço para poder fazer esses computadores se comunicarem? Suponhamos que eu tenha, por exemplo, a produção em um lugar, eu tenho o financeiro em um outro prédio, eu tenho as vendas em um outro prédio. Esses setores, né, embora estejam em locais separados, são a mesma empresa e eles precisam se comunicar ali, né, no caso por meio do computador, né? E aí nesse caso, como o espaço ali é um pouco grande, não tem como eu pegar um cabo de rede, né, e passar ali, por exemplo, de um prédio até o outro, né, esse cabo de par trançado. Tá? Então eu posso, por exemplo, usar aquele WiMAX que eu falei para vocês, né? E aí pegar uma antena, mandar esse sinal para uma outra filial para não precisar puxar um cabo, né? Vou dar o exemplo da prefeitura, por exemplo. O prédio central da prefeitura, né? Ele fica ali na Vila Virgínia, certo? E a secretaria, que é onde eu trabalho, fica ali no centro de Itaquá,
que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lá no prédio principal da prefeitura tem um serviço, né, que fica interno lá no computador, né, que outras secretarias em outros locais precisam acessar esse serviço. E é um serviço que não funciona na internet. Por quê? É o serviço que faz o controle lá de impostos, né? Então, já pensou se você mantém um serviço desse na internet? De repente vem um hacker ali, invade a sua rede, invade o seu sistema e consegue mudar ali valores de impostos, ou isentar, ou então apagar alguma dívida. Então é um risco muito grande, né? Então precisaria ter um sistema de segurança muito grande. Então, isso custa caro. Então o que acontece? Muitas empresas acabam preferindo fazer essas comunicações, né, entre os computadores usando essas redes que eu falei para vocês. Por exemplo, uma WMAN, uma própria MAN, né, para poder conectar esses computadores em pontos diferentes. Né? Então eu vou ter aí um cabo ou um sinal, e aí eu vou usar esse cabo ou esse sinal para poder conectar um serviço lá da rede interna da prefeitura. Então lá eles têm esse serviço de tributação, por exemplo, que tem acesso aí aos impostos, né? E aí tem uma antena que envia esse sinal de ondas de rádio lá para a nossa secretaria, tá? Então lá na nossa secretaria tem uma antena que recebe esse sinal que vem de lá do prédio principal, tá? E aí eu consigo acessar por meio desse sinal esse serviço lá do prédio principal da prefeitura, ali no centro de Itaquá. Deu para entender melhor agora, filho da Vanessa? Bom, se não, você manda aí no chat, tá? Beleza, falou que sim, né? Então, assim, a gente não vê tanto falar nesses tipos de redes, né? Porque em casa a gente usa geralmente a rede doméstica, que é o LAN, a LAN, né? No máximo a WLAN. Tá? Então a MAN, a WAN, a gente já não ouve tanto falar, né? Mas por que a gente abordou isso aqui no curso de vocês, né? Exatamente por conta que é algo que cai em concurso, né? E que é pouco falado. Porque o que cai em concurso às vezes é o que é pouco falado. Tá? E aí chegamos aqui à parte dos protocolos de rede de computadores, né? Que é uma parte também bastante importante aí. Deixa eu só vir para cá. Espera só um pouquinho. Bom, então os protocolos de redes, também conhecidos como protocolos de internet, nada mais são do que um conjunto de regras, né, que permitem aí estabelecer uma comunicação entre os computadores. Tá? Então, por exemplo, se você chegar num estrangeiro, por exemplo, um cara dos Estados Unidos que não sabe falar português, né, vocês vão tentar se comunicar. Você fala português, ele fala inglês. Vocês vão conseguir se comunicar? Não, porque você não entende o idioma dele, nem ele entende o seu idioma, né? Então, esses protocolos de rede, esses protocolos de internet, eles são exatamente algumas regras, né, padrão, para que os computadores possam falar a mesma língua, para que eles possam se entender e estabelecer aí essa comunicação. Tá? Então isso aqui também é outra coisa a nível de concurso, tá? Isso aqui geralmente nem é abordado em curso de informática básica, mas o nosso curso de informática básica, como já dito, é um curso diferenciado, né? Então a gente traz aqui essas questões de concurso para que vocês possam estudar também, tá? E aí o primeiro protocolo aqui que a gente vai falar é o IP, né? Que é aquilo que eu já falei para vocês no comecinho, né, do nosso plantão de dúvidas, né? Então, como eu disse, eu não vou ficar lendo o slide aqui, né? Então eu estou partindo do princípio que vocês já leram o slide e sabem o que significa um IP, né? Então esse IP é o número que o provedor vai atribuir à sua rede, né? Então você contratou lá o serviço de internet, legal. Quando você acessa a internet, né, o provedor vai atribuir para a sua rede esse número de IP e vai registrar, olha, lá no dia tal, hora tal, o cliente tal acessou a internet e foi estabelecido o IP tal para a rede dele. Tá? Veja bem,
o IP para a sua rede. Professor, o que você quer dizer com isso? A sua rede, né, da sua casa, ela pode ter mais de um computador conectado. Né? Então, ali dentro da sua rede, embora tenha vários equipamentos, todos eles, quando saem para o mundo externo, no caso a internet, eles vão sair com esse mesmo endereço de IP, porque esse endereço de IP diz respeito à tua rede, ao plano de internet que você contratou. E aí, lembra do Joãozinho que eu falei para vocês, que estava vendendo lá o sinal de internet para a vizinhança, né? Mal ele sabia que, por exemplo, se algum desses clientes, né, usou a internet para cometer algum crime, a polícia ia investigar e ia chegar na casa de quem? De quem realmente cometeu o crime? Não, ia chegar na casa do Joãozinho. Porque o Joãozinho pegou o sinal da rede dele e está distribuindo para outras pessoas. Só que todo mundo que está conectado à rede dele está saindo com esse endereço de IP, que é um para a rede. Tá? Então não importa se você tem 1, se você tem 10, se você tem 20, se você tem 1000 computadores na tua rede. Todos eles, quando saem para a internet, vão sair com esse único endereço de IP, que é o endereço que vai identificar a sua rede. Tá? Olha a importância desse IP, né? Desse protocolo de internet. É ele quem vai identificar o seu computador dentre tantos outros aí na rede mundial de computadores. Agora, além desse IP que a sua rede recebe, tá? Na sua rede interna ali, o modem, ele também distribui alguns endereços de IP interno. Então vejam bem, nós temos IPs que são usados para a rede externa, para você sair, para você se conectar à rede mundial de computadores, e temos os IPs que são usados nas redes internas. Professor, por que eu usaria um IP na minha rede interna? Para você poder controlar a sua rede interna. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Alguém já usou Lan House aqui? Na Lan House, para você poder usar a Lan House, o ideal, né, é que você faça um cadastro. Agora, por que você se cadastra numa Lan House? Porque você vai usar um computador, né, de uma empresa ali. Né? Por exemplo, uma pessoa que quer cometer um crime na internet, você acha que ela vai usar o computador da casa dela para fazer isso? Jamais. Ela vai procurar usar um outro computador. Né? Geralmente o computador de uma Lan House, um computador público. E aí suponhamos que a Lan House não faz o seu cadastro lá para você usar. Você foi lá, entrou, né, como visitante, como o pessoal falava, eu quero usar como visitante. Você vai lá, de repente comete algum ato ilícito, vai ser investigado, eles vão procurar o IP ali que cometeu aquele ato ilícito e vão chegar na onde? Na tua casa? Não, vão chegar na Lan House. Né? Porque aquele IP foi atribuído para o cliente, né? Que no caso é o dono da Lan House. E aí quando a polícia chegar lá no estabelecimento, ela vai ver que é um estabelecimento comercial. E aí, no caso, o dono da Lan House, ele vai ter que falar para o policial quem é que usou aquele site naquele dia tal, naquela hora tal. Tá? E aí, se o camarada da Lan House ele não fez o cadastro do cliente dele, ele não vai saber definir quem foi que usou. Porque as Lan Houses usam um sistema interno que elas fazem esse controle. Então, quando ele faz o seu cadastro ali, você loga no computador, é como se fosse um provedor interno ali da Lan House. Vai ficar registrado, olha, o cliente Michel usou a máquina tal, no dia tal, hora tal, e acessou o site tal. Entendeu? Então, se de repente essa pessoa cometeu algum ato ilícito na internet, o dono da Lan House consegue saber. Entendeu? Agora, se a pessoa usou como visitante, ele já não tem como saber. Tá? E outro detalhe, tá, gente? Esse endereço de IP que é atribuído para a rede, né, do usuário, quando você desliga o modem e liga novamente, esse endereço ele muda. Tá? Esse endereço ele não é único, ele não é o mesmo sempre. Cada vez que você desliga e liga o teu modem, ele muda. Tá?
Se você quiser ter um IP fixo, esse número de IP seja fixo, que ele não mude, que ele não altere, você tem que pagar. Tá? Esse é um outro serviço que as empresas também vendem, né, os provedores. Para que o seu número seja fixo, ele não altere. Ok? Então, ó, só para recapitular mais uma vez, então eu tenho o IP da rede externa, né, e o IP interno. Né? Então o meu modem, cada computador conectado à minha rede vai receber um endereço de IP interno. Tá? Então, por exemplo, o administrador de rede, ele consegue gerenciar a rede fazendo uso de programas, né? Então ele consegue saber, por exemplo, o que os usuários da rede estão acessando, né? Quais sites que eles estão entrando, quanto de banda, né, eles estão consumindo da internet. Ele consegue até limitar, por exemplo, o pessoal está usando muito YouTube, né, no horário de trabalho, então eu vou definir aqui que os usuários no horário tal, por exemplo, das 8 até as 5 não conseguem entrar no YouTube. Com exceção, por exemplo, da meio-dia até 1 hora, que é o horário de almoço. Então o administrador de rede ele consegue fazer esse controle por meio desses IPs internos. Tá? Então ele pode atribuir um IP para o computador, por exemplo, do Almir. Ele consegue atribuir um IP para o computador da Dayana, um IP para o computador da Mayara, um IP para o computador do Nicodemos. E aí, através desse número, ele vai saber quem é quem que está usando ali. E aí ele consegue criar essas regras para ele poder definir melhor aí a rede. Tá? Depois nós temos aí o HTTP. Acho que eu pulei um aqui, deixa eu ver. Isso, pulei um que é o TCP. Então nós temos aí o TCP, né, que é um outro protocolo, né, que é combinado com o IP, né? Então nós temos aí esse TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, que se junta aí com esse protocolo que é o IP, né, que vai cuidar aí tanto do envio quanto do recebimento dos dados por toda a internet. Ok? Então é esse protocolo aqui, ó, que é responsável por essa transmissão, né, por esse envio e recebimento dos dados que trafegam aí pela rede mundial de computadores. Depois nós temos aí o HTTP, né, que também é um outro protocolo, né? Esse é o protocolo usado mais para navegação em sites da internet. Né? Então, quando você vai acessar uma página, um site na internet, né, você está usando esse protocolo aí, que é o HTTP. Ok? E aí temos um outro protocolo que é o HTTPS, que é o mesmo protocolo do HTTP, que é usado também para acesso a sites, a páginas na internet, mas ele usa esse Szinho. Né? Esse Szinho é de security. Né? Esse protocolo HTTP, diferente do o HTTPS, ele tem uma camada a mais do que o HTTP. Essa camada a mais é justamente essa camada de segurança. Então, por exemplo, essa é uma dica, por exemplo, para vocês verem se um site ele é seguro. Então, em um site onde envolve aí a parte de pagamentos, né? Um site, por exemplo, que envolve a parte de que você tem que informar seus dados pessoais ali, né? Cartão de crédito. Se ele não tiver esse Szinho aqui, ó, tá? Já começa a suspeitar, né? Porque não é um site tão seguro, ok? Aí você fala assim, professor, eu entrei lá no site do InfoItaquá, né? E aparece lá que o site não é seguro, porque ele não tem um HTTPS, tá? Gente, o site do InfoItaquá, vocês não informam dados bancários de vocês, dados de cartão de crédito, tá? Então, assim, não é porque o site ele não é HTTPS que ele não é um site seguro. Sim, ele não é um site seguro para transição bancária, tá? Mas alguém compra alguma coisa no site do InfoItaquá? Não. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, se eu entrar aqui no site do InfoItaquá, ele aparece para mim aqui, ó, não seguro. Por que ele aparece não seguro?
porque não é um site HTTPS. Tá? Professor, então por que você não coloca aí o site HTTPS, né, esse protocolo HTTPS no site do InfoItaquá? Porque esse é um serviço a mais que eu preciso pagar, né, para hospedar aqui esse meu site na internet. Tá? Sem a necessidade, porque não tem transição nenhuma bancária aqui, não envolve dados nenhum aqui. Ok? Eu preciso correr um pouquinho aqui porque a gente já está chegando a 1h30 de plantão de dúvida. E aí depois temos aqui um outro protocolo também que é usado para transferência de arquivos, que é o FTP. Esse, inclusive, aqui, ele foi criado antes do TCP, né, que a gente já falou que também é usado para transferência de arquivos. Tá? Então esse aqui é um outro protocolo que também é usado. E temos aqui o DNS para fechar essa parte de protocolos. Né? O DNS, na verdade, ele não é um protocolo, né? E sim um computador, né, que vai fazer a resolução ali dos nomes, que vai converter os nomes dos sites para números. Porque vejam bem, quando você acessa uma página na internet, né, você está acessando um outro computador que está em um outro local do mundo. Ou, de repente, uma outra cidade, um outro estado, um outro bairro, que você não sabe onde é que ele está. Tá? Então, como eu havia dito, né, cada computador, né, cada rede de computador, ela recebe um número de IP. Então, esse número de IP, ele identifica a tua rede. Tá? Então, por exemplo, quando você cria um site, né, você tem que hospedar ele em algum computador. Eu posso, por exemplo, hospedar um site no meu computador aqui na minha casa. Tá? E aí, como é que vocês vão acessar esse site? Eu preciso fornecer para vocês o número de IP da minha rede. Se eu fornecer para vocês o número de IP da minha rede e eu tiver um site aqui hospedado no meu computador, vocês vão acessar esse site direto do meu computador pela internet. Tá? Mas dificilmente alguém mantém um site hospedado no computador de casa. Por quê? Porque manter um site hospedado em casa, primeiro você tem que deixar o computador ligado 24 horas, porque você não sabe a hora que o usuário vai entrar. Né? Outra, se der algum problema no seu computador, o site vai sair fora do ar. Né? Então, é muito mais viável, né? É muito mais rentável você alugar um computador, né, que a gente chama de hosting. O que é um hosting? É um computador que você vai alugar ali um espaço dentro daquele computador para poder hospedar algum serviço, para poder hospedar, por exemplo, algum site. Tá? E aí, esse computador que você alugou, ele está em uma rede de computadores que tem um número de IP, né? Aí você fala assim, professor, mas quando eu entro no site, em algum site, eu não digito o número de IP. Eu digito um nome. Né? Exatamente. Por quê? É muito mais fácil para o ser humano armazenar texto do que números. Tá? E aí por isso que nós temos aí esse DNS. Esse DNS é um serviço, né, um servidor que ele vai fazer a resolução para você. Você digita o nome do site e quando você digita o nome desse site, ele vai procurar qual que é o IP que está atribuído a esse site. Qual que é o endereço desse IP que está hospedado a esse serviço. Ó, só para vocês terem ideia, como é mais fácil gravar texto do que número, vou fazer uma pergunta e vocês me respondam rápido, tá? No chat. Todo mundo sabe o nome da rua que mora. Sim ou não? Todo mundo sabe aí o nome da rua que mora. Legal. Vocês sabem o nome da rua da esquerda, da direita, da frente, de trás? Da onde vocês moram? Tem gente que falou que não. Vocês não sabem o nome da rua de baixo, o nome da rua de cima? Não sabem? Não tanto. Poxa, mas pelo menos alguma rua vocês devem saber, né? Tipo, aqui eu moro numa rua tal, a rua de baixo tem o nome tal, a rua do outro lado tem o nome tal. Ó, vocês não sabem, né? Mas deveriam saber. A Mayara disse que sabe. O Donizete falou que sabe.
né? Falou que conhecia, mas enfim, né? O nome da rua a gente consegue gravar. Agora vamos lá. Você sabe o CEP da rua onde você mora? Respondam rápido, é o CEP da rua. A Tainá disse que sim, a Mayara disse que não. Donizete disse que é ruim, a Daiane disse que sim. Legal, então vamos lá. Todo mundo sabe o nome da rua, mas nem todo mundo sabe o CEP, né? Mas deveriam também, né? Agora, se você não sabe o CEP da sua rua, quem dirá o CEP da rua de baixo, o CEP da rua de cima, né? O CEP da rua do lado, da rua do outro lado. Então, dificilmente você vai decorar o CEP das outras ruas. Né? Então isso prova que é mais fácil eu gravar nomes do que eu gravar números. Então da mesma forma acontece com os sites. Né? Então nós temos aqui um site, ó, que é o Registro BR. Esse site aqui do Registro BR, ó, é o órgão fiscalizador que cuida dos domínios. O que é o domínio? É o nome que é dado ao site. Tá? Então, por exemplo, para eu poder registrar um site, eu preciso registrar um domínio. Esse domínio é quem vai chamar o IP da rede onde está hospedado lá esse site. E aí o mais interessante é que esse domínio ele tem que ser único. Ele não pode ser repetido. Por exemplo, ó, se você quer comprar um domínio, você tem que pesquisar por ele aqui para ver se ele está disponível. Eu vou pesquisar aqui o infoitaquá.com.br. Vou dar um localizar aqui, ó. Olha o que ele vai falar para mim. Domínio não disponível para registro. Por quê? Porque esse domínio já foi adquirido, ele já foi comprado. Então eu não consigo comprar um domínio que alguém já comprou. Tá? Então esse domínio é o nome que eu vou dar para o meu site. Tá? Por exemplo, eu vou procurar aqui, ó. Só por Infoitaquá, tá? Vou tirar o .com.br, que o professor comentou com vocês, a gente vai falar rapidamente aqui também. Ó. Então, o infoitaquá.com.br não está disponível. Mas nós temos aqui, ó, outros tipos de instituições. Ó. O infoitaquá.agr, infoitaquá.art, .blog, .eco, .esp, .etc. Esses aqui todos estão disponíveis. Ó. .ong, ó. Todos esses daqui, .ic, ó, todos esses estão disponíveis. Ó. Então, esses outros tipos aqui, essas outras extensões aqui, ó, são para outros tipos de instituições. Então, esse arte aqui, ó, no caso, se o Infoitaquá fosse algo relacionado à arte, né, eu poderia ter colocado o domínio .art. Só que qual que é o problema desses outros tipos de domínios aqui, .art, .esp, que poucos são conhecidos. Né? Os mais conhecidos são .com, .org, .gov, .edu, né? Que o professor Lucas, não sei se foi nessa aula que ele falou para vocês, eu acho que não foi nessa aula, acho que ele vai falar agora nessa próxima semana agora, tá? Mas só para adiantar um pouco para vocês, depois a gente retoma também. Né? Então o .com é porque é um órgão comercial, né? Embora o Infoitaquá não venda nada, né? Mas aqui, como cadastrado, ele está como uma instituição comercial, né? E BR porque está no Brasil. Tá? Então aqui nesse registro BR é onde você vai comprar esse domínio. Né? Então, por exemplo, o Google aqui, ó, vou pegar aqui um dos endereços de IP de onde está hospedado o site do Google. Ó. Vou pegar esse endereço aqui. Ó. É 172.217.30.35. Esse número de IP aqui, ó, é o número de IP de um dos servidores do Google onde está hospedado o site. Vou dar um Enter aqui, ó. Olha lá, eu digitei o número, ó. Dei um Enter, para onde que ele foi? Para a página do google.com. Tá? Então vocês viram que se eu digitar o número também de onde está hospedado o site, ele abre. Né? Mas por que a gente digita o nome e não o número? Porque é mais fácil a gente gravar os nomes. Tá?
Donizete, é como uma patente? Exatamente. Né? Se você compra o domínio, ele fica atribuído ao seu nome, ninguém tem direito de usar, ninguém consegue usar. A não ser que você deixe de pagar por ele, aí ele vai voltar a ficar disponível. Ok? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. A gente terminou essa parte de domínio. E aí ele vem a parte aqui dos equipamentos de rede, né? Então aqui um outro diferencial que o nosso curso aqui traz, né? Então entendendo melhor aqui os equipamentos que são utilizados em uma rede de computadores. Então primeiro vem as placas de redes, né? Que é quem vai fazer essa comunicação, né? Quem que vai pegar essa informação, esses dados, vai quebrar, né, em vários pacotinhos e vai transmitir para o modem para que ele envie para o destinatário, né? E aí o mais interessante é que essas placas de redes, elas usam um endereço físico, né, que a gente chama de MAC. Então toda a placa de rede sai de fábrica com esse conjunto de números, tá? Que ele também vai endereçado junto com a informação, tá? Então é uma outra forma também de saber da onde veio ali aquela informação. Não sei se vocês já viram, por exemplo, a Polícia Federal apreendendo um computador para fazer alguma investigação, né? Então, quando eles pegam o computador é para verificar se a informação lá que eles estão buscando, ela veio daquele computador. E eles conseguem verificar isso também por meio desse MAC, tá? Depois vem os modems, né, que a gente já basicamente falou a respeito deles, né, ó, que é quem vai modular e demodular o sinal da internet, né? Tá? E aí existem vários tipos de modems. Depois os hubs e os switches. Então isso aqui basicamente a gente já falou. Então o hub e o switch é eles quem vão compartilhar a sua internet por meio de cabo, tá? A diferença básica entre o hub e o switch. O hub é burro, o switch é inteligente. Em uma rede de computadores, quando você tem ali vários computadores, então eu tenho aqui 3 computadores numa rede, tá? Quando você envia uma informação de um computador A para um computador B, o hub ele dispara essa informação para todos os computadores da rede. Mas quem vai receber é só o computador que foi destinado. Mas ele dispara para todo mundo, tá? O switch não, o switch é inteligente, ele vai enviar essa informação exatamente para aquele computador X no qual você disparou. Depois o roteador, né, ó, que ele também tem aqui as opções para você compartilhar a internet por meio de cabo e também por meio de ondas de rádio, tá? Os access points, né, que é como se fosse um roteador, mas uma versão um pouco mais melhorada, né? Então ele geralmente permite um alcance maior, né? E um detalhe dele é que você consegue, por exemplo, usar o access point como se fosse um repetidor. Suponhamos que você tem lá um roteador e aí você consegue conectar o seu access point a uma rede sem fio, tá? Ou seja, não precisa ligar um fio aqui, ó, do seu roteador, tá? Ele consegue se conectar a uma rede sem fio e ampliar esse sinal. Tá? Então ele funciona basicamente também como um roteador, mas ele tem essa funcionalidade a mais aí. E os repetidores de sinal, né? Então que parece com aqueles aparelhos de matar pernilongo, né? Então a ideia desses repetidores é exatamente o que o access point faz, né? Então eu conecto esse aparelhinho aqui, ó, a uma rede sem fio, ele vai pegar o sinal dessa internet e vai melhorar para mim. Tá? Então, por exemplo, se você tem lá o seu modem junto com o roteador lá na sala, né, que fica, sei lá, às vezes no primeiro andar da casa, no térreo, e lá no primeiro andar onde tem os quartos, o sinal não está chegando legal, você pode instalar um equipamento desse aqui, ó, em uma parte da sua casa onde o sinal está ali em 50% e ele vai melhorar esse sinal e você vai conseguir usar ele num alcance maior. Tá, e aí depois outros aqui dispositivos, né, outros componentes. Então tem placas de redes, ó, que tem essa entradinha pequenininha, que é de PCI 1X.
Tem adaptadores de redes que podem ser usados pela USB. Então, por exemplo, você tem um notebook aí que a rede não funciona mais, né? Diferente do computador de mesa, queimou a rede, você vai lá e troca. Mas no notebook, né? No notebook você tem a opção, por exemplo, de conectar esses adaptadores aqui e usar a internet tanto cabeada quanto a internet sem fio. E aqui é aquele modemzinho 3G, 4G ou 5G que eu falei para vocês que dá para usar também no computador, tá? Gente, essa parte final eu fui um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente já tá meio que extrapolando o nosso horário aqui, tá? Eu vou abrir aí para uns 5 minutinhos aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, agora é a hora que vocês podem perguntar, tá? Já era a hora já, né? Agora vocês podem continuar perguntando aí. Só não podemos se estender muito aí. A maioria disse que as aulas estão bem claras, né? Estão bem explicativas, né? Tem alguns que até falaram que dispensam aí o plantão de dúvida, que não é necessário o plantão de dúvida, mas como algumas pessoas disseram que é legal, que está acrescentando ainda mais, a gente optou por continuar com o plantão de dúvida, tá? Mas se não houver necessidade também, a gente pode tirar, não tem problema nenhum. Isso vai depender de vocês. Tá? Perguntas? Nenhuma? Então, como eu disse, tá, gente? Esse conteúdo dessa etapa é um pouquinho chato mesmo, né? Que é bastante teórico, mas é o que eu falei para vocês. É pensando em concursos públicos, né? Então, essas definições, esses conceitos, né? São muito importantes aí quando vocês forem fazer aí uma prova de concurso público. Vamos lá, a Tainá fez uma pergunta aqui. Eu queria saber para que eles precisam do roteador. Vamos lá, então. Ó. Se na sua casa, a sua internet tiver só o modem, né, não for aquele modem 3 em 1, né, que é modem, roteador e switch junto. Tá? Então, se for só simplesmente um modem, tá? Aí você vai precisar de um roteador, por exemplo, para poder compartilhar essa sua internet, tanto com cabo quanto sem fio. Tá? Então, no caso, o roteador ele entra para compartilhar a internet com cabo e sem fio. Tá? Mas se o seu modem já for esses 3 em 1, você dispensa o uso de um roteador. Ó, a Mayara está falando que é um assunto bem amplo mesmo e por isso ela anota tudo. Isso é importante, né? Isso é uma forma de você estudar. Então, Almir, o Almir está falando aqui que na próxima revisão podia pegar as perguntas erradas das avaliações, né? Nas avaliações, quando vocês entregam, né, e colocam lá em ver pontuação, já tem um feedback. Ele fala se você acertou, né? E se você errou, ele já fala qual que é a resposta certa. Tá? Então já tem mais ou menos um feedback ali. Tá? A Tainá está falando aqui de novo. Vamos lá. Tudo que você mexe no Google Pesquisa vai direto para o modem? Não, ô Tainá. As buscas, né, as pesquisas que você faz no seu navegador, os sites que você acessa, ficam gravadas no navegador. Tá? O navegador tem um recurso chamado de histórico. Então todos os sites que você acessa, ele fica registrado lá. Tá? Mas tem um modo do navegador chamado de anônimo. Esse não fica registrado. Tá? No caso, os sites que você acessa ficam gravados no provedor. Tá? O Guilherme perguntou, e no roteador? Também não. Tá? Se eu não me engano, acho que tem como saber os sites que acessaram sim pelo roteador. Tem um recurso de log lá que acho que dá para saber sim. Mas não é tanto usual. Tá? Quem precisa gravar essas informações é o provedor, que é quem é responsável pelos seus acessos. Tá? Ele quem vai distribuir o endereço de IP para você e vai deixar registrado lá que no dia tal, hora tal, você foi conectado com o IP tal. Ok? Mais perguntas?
Nenhuma? Dou-lhe uma. Não, o provedor é como se fosse um fiscal. Né? Ele que está monitorando ali os seus acessos à internet. Tá? Mas vejam bem, gente. Não fica gravado senha nem nada, tá? Ele faz esse gerenciamento dos sites que você acessa. Não tenham medo de acessar a internet por, o provedor está vendo a minha senha. Não. As senhas são criptografadas, né? São codificadas. Então ele não tem acesso às suas senhas. Tá? Então vamos lá de novo. Perguntas, dou-lhe uma. Perguntas, dou-lhe duas. Perguntas, dou-lhe três. Vamos lá, Mayara falou as pessoas falam como se fosse algo que virasse contra nós mesmos. No caso o provedor é o dedo duro, né? Se você comete algum ato ilícito na internet, é ele que vai dedurar você. Diferente da Deep Web, né? Que já é um outro tipo de internet que o Lucas vai falar para vocês essa semana agora que vai entrar o novo tópico. Tá? Que é bastante interessante também. Então, gente, encerrando por aqui, tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês aí por estarem participando ativamente do curso, tá? Isso é muito importante, essa participação de vocês é muito importante, é que faz todo um diferencial do curso. Tá? Então, continuem postando lá no fórum as dúvidas de vocês. O grupo 1 tá meio devagar, né? Acho que porque a maioria é garotada, né? E a garotada que já nasceu nessa era de tecnologia já tem mais facilidade, né? Mas o G2 está bem gostoso, os tutores estão elogiando bastante, falam que está bem gostoso interagir com essa turma, né? E aí os tutores do grupo 1 estão lá parados esperando alguém postar alguma coisa. Então, o pessoal do grupo 1 aí, se precisar de alguma coisa, entra lá no fórum, posta a sua dúvida que os tutores terão o prazer de atender vocês. Beleza? Então, boa noite a todos vocês aí, até o nosso próximo plantão de dúvidas. Tchau, tchau!